Amém. Glória a Deus. Boa noite, queridos. Que o Senhor possa estar fazendo algo sobrenatural nas nossas vidas nessa noite. Que o poder da palavra, o poder da revelação, o poder da manifestação do Espírito Santo, tudo isso junto, possa nos transformar nessa noite. Em nome de Jesus. Está pronto para isso? Glória a Deus. Nós estamos falando a respeito de Jesus. Já faz mais ou menos 1 mês e meio. Hoje nós estaremos finalizando esta fase. E no domingo que vem nós iniciaremos uma série chamada O Evangelho. Queridos e queridas, preparem-se. Vocês vão emagrecer nessa série. Serão 7 domingos onde nós estaremos falando a respeito do Evangelho. Estaremos trazendo aí confrontos para a nossa alma, para o nosso corpo e para o nosso espírito. E que nós possamos crescer no Senhor, em nome de Jesus. Nessa noite, o tema da mensagem é ouvir ou servir. Eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 38. Você que for encontrando, vá se pondo de pé, para nós honrarmos a palavra do Senhor e lermos juntos. Obrigado. Pode deixar de estampar isso. Obrigado. Amém. Está escrito assim, eu também vou usar hoje a versão NTLH, então se você tem a João Ferreira de Almeida, vai estar um pouquinho diferente. Eu achei muito interessante da gente estar usando essa versão hoje para esse texto. Lucas 10, 38 diz o seguinte: Jesus e os seus discípulos continuaram a sua viagem e chegaram a um povoado. Ali uma mulher chamada Marta o recebeu na casa dela. Maria, a sua irmã, sentou-se aos pés do Senhor e ficou ouvindo o que ele ensinava. Marta estava ocupada com todo o trabalho da casa, então chegou perto de Jesus e perguntou: o Senhor não se importa que a minha irmã me deixe sozinha com todo esse trabalho? Mande que ela venha me ajudar. Aí o Senhor respondeu: Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor de todas, e esta ninguém vai tomar dela. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai amado, Senhor, que o Senhor nesta noite fale ao nosso coração. Que a Tua palavra viva nos transforme, gere em nós aquilo que o Senhor tem para nós. Sabemos que o Senhor tem uma porção específica e precisa para cada um de nós nessa noite. Porque o Senhor sabe daquilo que nós precisamos. Então nós clamamos a Ti e pedimos ao Senhor: venha nos alimentar nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar, queridos. Esse texto ele fala de 2 irmãs. É a primeira vez em que Marta e Maria aparecem no Evangelho. Marta e Maria eram irmãs de Lázaro, aquele que havia morrido por 4 dias, Jesus tinha ido e o ressuscitado. Essa é a segunda vez em que aparece Marta e Maria. E na terceira vez onde aparece Marta e Maria é quando Jesus está com os 3 irmãos, tendo uma refeição na casa deles novamente, em Betânia, onde eles moravam, que eram mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém, antes de Jesus ir pela última vez para Jerusalém. Então, esse texto que está em Lucas 10, onde nós limos, é um texto que não tem em mais nenhum outro evangelho. O único momento em que se fala deste encontro com Jesus, com Marta e Maria, é no livro de Lucas, neste momento. E, amados, há algo muito precioso para nós aqui nessa noite. E que o Senhor possa revelar ao nosso coração.
Então Jesus estava viajando com seus discípulos, ele chega na cidade de Betânia e ele vai para a casa de Marta e Maria. Quando ele entra na casa de Marta e Maria, o texto diz que ele começa a ensinar. E Maria se coloca aos pés de Jesus, no versículo 39, que diz: Maria, sua irmã, sentou-se aos pés do Senhor e ficou ouvindo o que ele ensinava. Queridos, nós vivemos em uma época onde parar para ouvir, parar para aprender, sentar aos pés de alguém para ter mais conhecimento, para ouvir uma palavra de conhecimento, para saber um pouco mais, é raridade. Nós estamos em uma época onde não se gosta de aprender. É só você dar um pulo em alguma escola de ensino médio e ver a reação dos alunos no meio da sala de aula. É fácil assim. E o texto está nos dizendo que uma das irmãs, Maria, com facilidade, se assentou aos pés de Jesus e ficou ouvindo aquilo que ele ensinava. Estava com fome e sede, estava se deleitando daquilo que o mestre tinha para ensinar. Se fosse até aqui, estaria tudo ótimo. Mas nós temos uma outra irmã nessa história. E o texto, no versículo 40, diz que Marta, a outra irmã, estava ocupada com todo o trabalho da casa. Diga, ocupada. Amados, ou em outras versões, o texto diz que Marta agitava-se. A tradução de ou ocupada ou agitava-se é distraído. Marta estava distraída com outras coisas. E eu andei estudando essa semana. E existe um grupo de pensadores que estão quase definindo a era em que nós estamos vivendo. Sabe com que nome? Como a era da distração. Porque nós estamos constantemente sendo distraídos. E o problema da distração é que ela tira a atenção daquilo que é importante, daquilo que é foco, daquilo em que você estava indo atrás. Quantas vezes você não se deparou com essa situação? De você estar indo fazer alguma coisa e de repente, no meio do caminho, você se depara com um WhatsApp, com uma mensagem, ou com alguém que vem falar contigo, ou com alguma situação que está passando na televisão. Você para ali e depois você esquece o que você ia fazer. Quantos aqui já passaram por isso? Pois é. E esta época em que nós vivemos tem sido conhecida como a era da distração. Nos Estados Unidos, em 2014, mais de 11 mil pessoas em um ano se machucaram andando na rua porque estavam no celular. Em 2014 também, mais de 21% dos acidentes de carro se deram por conta do uso do celular. E amados, quando nós somos distraídos, assim como Marta, nós podemos trocar o objetivo pelo meio. E aí está o perigo. Aí está o perigo. Qual era o objetivo de receber Jesus em sua casa? Ouvi-lo. Ter tempo de qualidade com Ele. O objetivo de receber Jesus em sua casa era de se assentar aos pés e aprender os seus ensinamentos. O próprio texto diz que Jesus estava ensinando. Jesus não estava falando da temperatura lá fora, dizendo está calor, né? Mas ele estava ensinando. Ele estava envolvido, ele estava mergulhado no seu propósito de ensinar a humanidade. E o meio era a preparação para esse tempo. É claro que se Jesus... Amado, imagine se Jesus fosse em carne e osso na sua casa. Você iria deixar a sua casa impecável.
Sim ou não? Né? Até aquele tapete que você nunca tira dali, você ia tirar, passar um pano. Mas a partir do momento em que Jesus pisasse dentro da sua casa, a atenção deveria ser no objetivo de ter o tempo de qualidade com Ele. Mas Maria entendia isso. E Marta não. Marta continuou cuidando da casa. Ela continuou preocupada com a situação da casa. Talvez a comida ainda não estava pronta, talvez ali existiam algumas coisas para ajustar, e ela estava envolvida naquilo. Nós temos falado da importância de nos assentarmos na mesa. O grupo do Catalisador tem sempre postado fotos, né, de pessoas jantando, tendo refeições, tomando café juntos, e é muito gostoso isso. E ontem eu recebi um casal lá em casa, e nós estávamos fazendo uma refeição, e eu falei assim, eu falei, olha, eu não sei, eu estava fazendo um hambúrguer, eu não sei se esse hambúrguer vai ficar bom, viu? Aí a pessoa olhou para mim e falou assim, olha, se você servir bolacha Mirabel, está valendo, porque eu vim aqui para ficar contigo e não para comer o que você vai me oferecer. E aquilo foi perfeito. Por quê? Porque este é o objetivo, quando nós estamos juntos, de termos tempo de qualidade, de termos conversas de qualidade, que vão trazer crescimento. E era o que Jesus estava tentando fazer naquela casa. E uma das mulheres não parava quieta, corria de um lado para o outro, tentando arrumar as coisas. E amados, isso é um perigo. E nós temos a tendência, muitas vezes, de focar mais na impressão que estamos causando do que no tempo de qualidade de com quem estamos. E quando nós fazemos isso, nós estamos cometendo um grande erro. E muitas das vezes fazemos isto com Cristo. Ter tempo de qualidade com Deus é de extrema importância. E Marta, não contente em estar ali, correndo de um lado para o outro, ela ainda chega para Jesus. Olha que ousadia, meus amados. Ela chega para Jesus e na continuação do versículo 40 diz, então chegou perto de Jesus e perguntou, o Senhor não se importa que a minha irmã me deixe sozinha com todo esse trabalho? Amados, Marta estava tão distraída com os afazeres que ela dispensou a importância do assunto de Jesus para iniciar o dela. Ela fez com que Jesus parasse de ensinar para ouvi-la. A preocupação dela estava no foco tão errado que ela não só se conteve em guardar aquilo para ela e não prestar atenção em nada do que Jesus estava falando com Maria, como ela interrompeu Jesus com sua questão. Quantas vezes será que Deus está querendo falar conosco? E Ele está só esperando aquele momento onde nós tiramos para termos tempo com Ele, para Ele falar conosco, e nós não o deixamos falar. Quantas vezes será que nós não fazemos isso? Se eu estivesse ali no lugar dele, eu diria assim, Marta, e você? Não se importa em saber o que eu estou ensinando para Maria? Seria uma boa resposta, né? Marta estava cheia de justiça própria. Marta estava cheia de vontade de fazer aquilo que ela achava correto. Marta estava tão ensimesmada que ela não prestou atenção em nada do que Jesus estava falando para Maria. Imagine você recebendo Jesus na tua casa e não dando espaço para Ele falar contigo. Será que nós fazemos isso? E sabe o que acontece quando nós buscamos por justiça própria? Nós calamos a voz de Deus e rejeitamos os seus ensinamentos.
Foi o que Marta fez. Ela estava tão focada em sua justiça, que ela não se deparou que o Senhor dos Senhores, que o Rei dos Reis, o Deus Filho Todo-Poderoso, estava assentado em sua casa. E como se não bastasse isso, como se não bastasse ela interromper o que Jesus estava ensinando, ela continua. E ela diz assim, para Jesus, Marta dizendo para Jesus, mande que ela venha me ajudar. Quer dizer, ela só não interrompeu o ensinamento de Jesus, mas ela estava dizendo para Jesus o que ele tinha que fazer. Jesus, eu vou te dar uma ideia. Já que você não pensou nisso, eu vou pensar por você. Será que nós não fazemos isso com Deus em nossas orações? Quantas vezes não damos ideias para Deus? Deus, vai uma dica aqui, dica para o Senhor. Muda isso. Mexe lá naquilo, Deus. Demite aquele lá, para eu ganhar mais. Senhor, o Senhor está vendo, hein? Por que o Senhor não... né? Ai, ai, ai. Quanto tempo a gente gasta falando com Deus? E quanto tempo a gente gasta ouvindo Deus? Aí o Senhor respondeu, Marta! Não foi isso que ele fez. Ele disse, Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas, mas apenas, quantas? Quantas tem aí na tua Bíblia? Uma é necessária. Marta estava focada no trabalho. Maria estava focada em Jesus. No reino de Deus, amados, quando o foco está no trabalho, qualquer obstáculo é um fardo. Mas quando o foco está em Cristo, qualquer obstáculo é uma oportunidade de crescimento. A nossa obra, é por causa de Cristo. E não Cristo por causa da obra. O que fazemos para Cristo deve vir daquilo que Cristo fez para nós. Nós não podemos fazer para Cristo se não temos o entendimento daquilo que Cristo fez por nós. Porque quando não temos o entendimento daquilo que Cristo fez por nós, é árduo, é doloroso. Nós desistimos rapidamente. Mas quando Cristo se revela para nós, há um segredo. Quando você senta num avião, antes do avião decolar, o comissário de bordo, a aeromoça, ou uma tela no banco da frente, vai te mostrar todos os apetrechos de emergência daquele avião. As portas de saída, e tem a máscara de oxigênio, não é? E quando se ensina a respeito da máscara de oxigênio, se diz o seguinte, coloque primeiro em você, e depois ajude a pessoa que está do seu lado. Mas e o meu filho? Não, depois você faz. Por quê? Porque se você não tiver oxigênio, você não vai poder ajudar. Então é necessário que você primeiro cuide de você, para depois poder auxiliar. E com Cristo é a mesma coisa. Nós não podemos dar aquilo que nós não recebemos. E para receber, é necessário se assentar aos pés e aprender. Amém?
pouco mais à frente você vai entender onde eu quero chegar. Tenha um pouco de paciência comigo. Como é que você vai expressar o amor de Cristo se você está precisando dele? Ame a Cristo primeiro e depois vá servi-lo. Num episódio no Evangelho existe o Sermão do Monte, onde Jesus, com uma multidão, ensina ele traz uma série de ensinamentos. E nesta série de ensinamentos ele fala a respeito de oração, ele fala a respeito de jejum, ele fala a respeito de obras, ele fala a respeito de reino, mas ele começa falando a respeito de amor. Porque se não há amor, não dá para fazer mais nada. E Marta estava preocupada com a casa, enquanto Cristo estava preocupado com ela. Cristo foi à casa de Marta para ministrar e falar na vida de Marta. Mas Marta não conseguiu parar para ouvir. Não conseguiu deixar a casa como estava para se assentar aos pés de Cristo e ouvir os seus ensinamentos. No livro de Atos, capítulo 16, existe a história de uma mulher chamada Lídia. Eu quero ler contigo. Os versículos vão ser o 14 e o 15. O texto, em Atos 16, 14, diz assim: uma daquelas mulheres que estavam nos ouvindo era Lídia, uma vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. Ela adorava a Deus e o Senhor abriu a mente dela para que compreendesse o que Paulo dizia. Ela e as pessoas da sua casa foram batizadas. Depois, Lídia nos convidou. Quando? Depois, Lídia nos convidou dizendo: venham ficar na minha casa, se é que vocês acham que de fato eu creio no Senhor. Assim ela nos convenceu a ficar na casa dela. Num outro episódio, nesse mesmo capítulo, lá no versículo 40, diz assim: Paulo e Silas saíram da cadeia e foram para a casa de Lídia. Ali encontraram-se com os irmãos, animaram a todos e depois foram embora. Amados, Lídia teve um encontro com Cristo. Lídia teve um encontro com o Evangelho. Lídia teve um encontro com a mensagem da cruz. E depois disso, ela estava apta para servir. É necessário que aquilo que nós façamos, como quando fazemos para o Senhor, que façamos debaixo de uma revelação individual, íntima e profunda. Nós não podemos entrar em um modismo de servir por servir. Nós não podemos entrar em um modismo de que fazemos, nos colocamos como voluntários, somente por nos colocar como voluntários. A igreja não é uma empresa. A igreja não é um lugar de produção. A igreja é um lugar de transformação de vida. E é necessário que quando nós servimos porque temos a revelação de que podemos servir pelo que Cristo fez por nós. E quando isso acontece, meus amados, nós fazemos para Deus e não fazemos para homem nenhum. Tem alguém aqui? Maria. Você pode pensar, poxa, Maria ficou lá sentada ouvindo. E Marta ficou lá trabalhando. Por que Jesus não honrou Marta que estava trabalhando? Porque não era hora de trabalhar, era hora de ouvir. Existem horas de trabalhar e existem horas de ouvir, porque ouvir é mais importante do que trabalhar.
Porque quando nós ouvimos ao Senhor, nós somos transformados. E aí nós oferecemos o fruto do aprendizado com Deus. Amém, gente? Maria primeiro ouviu, mas depois ela ofereceu um sacrifício. Abra lá em João 12. Vamos ler aqui. Vamos ler do início. João 12. Diz o seguinte: 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi ao povoado de Betânia, onde morava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado. Prepararam ali um jantar para Jesus. Marta ajudava a servir, né? Estava lá, ajudando. E Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então, Maria pegou um frasco cheio de um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela derramou o perfume nos pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e toda a casa ficou perfumada. Amados, enquanto Marta servia de forma superficial, enquanto Marta estava ali fazendo os afazeres da casa, e para ela aquilo ali estava bom, Maria ofereceu para Jesus 1 ano de trabalho pago, que era o preço daquele perfume, o preço daquilo que estava contido naquele frasco, e ele derramou aos pés de Jesus em adoração. Ela derramou aos pés de Jesus em adoração. Ela ofereceu 1920 horas de sacrifício daquele frasco. É necessário que nós saibamos que Betânia era uma cidade miserável. Betânia significa cidade da miséria. Marta, Maria e Lázaro eram pobres. Aquele frasco de perfume equivalente a 1 ano de trabalho era uma oferta gigantesca para Maria. E Maria, então, derrama dessa oferta, desse sacrifício, no mesmo lugar onde ela se encontrou com o Mestre para aprender dos seus ensinamentos, nos pés de Cristo. E o texto diz que a casa ficou perfumada. Veja que Marta estava cuidando da casa, porque ela queria que a casa estivesse perfumada. Mas ela fez na força do braço. Maria, no encontro dela com Cristo, no sacrifício dela com Cristo, ela oferece então este perfume. E da mesma forma, o texto diz que a casa ficou perfumada. E eu fico imaginando, queridos, as pessoas que estavam ali, os discípulos que estavam ali, começaram a sentir o cheiro. E sabe para onde eles olhavam quando eles sentiam o cheiro? Para os pés de Jesus. A nossa oferta, o nosso servir, deve apontar para Cristo. Nós não podemos ser famosos por nós mesmos. O nosso servir não serve para nos tornar famosos, mas o nosso servir deve servir para chamar a atenção de Cristo. Quando eu e você servimos a Cristo, quem aparece é Cristo. Quando eu e você servimos aos homens por servir, porque estamos enfiados nesse mundo, nessa geração de ativismo, onde a gente não consegue ficar parado um segundo porque a gente tem que inventar o que fazer. E quando a gente não está fazendo nada, a gente está com a bendita do telefone na mão. E a gente fica enfurnado nessa realidade. E meus amados, Deus veio para nos libertar disso. Deus veio para nos libertar disso. Amém. Nós não podemos ser escravos das coisas desse mundo. O ativismo é escravidão.
Deus não quer saber se você está fazendo para Ele ou não. Ele quer ter tempo contigo. Ele quer que você se sente aos pés dEle. Ele quer que você ouça os aprendizados dEle. Ele quer que você o conheça. Para que quando você for fazer, você não precise fazer 4, 5, 6, 7 coisas. Você vai fazer uma, e aquela uma coisa vai ser com qualidade, você vai agradar o coração de Deus, porque você vai fazer o que Ele pediu para você fazer. E não aquilo que você acha que você tem que fazer. Tem alguém aqui? Enquanto Marta tentava perfumar a casa sozinha, Maria perfumou a casa quando interagiu com Jesus em adoração. O perfume vinha de Jesus. Ah, querido, faz toda a diferença. Quando você faz algo que o Senhor é exaltado, é totalmente diferente do que quando você faz algo porque você quer se sentir bem. Tem muita gente aí fora fazendo coisas boas para se sentir bem. E esse não é o nosso papel. Não é o nosso papel. Senão nós abriríamos uma ONG, não uma igreja. Nós não somos uma ONG. Nós somos um organismo vivo e que devemos estar enxertados no ramo que é Jesus. E aí sim o nosso fruto vai ser fruto que permanece. Amém, amados? Jesus termina dizendo que Maria escolheu a melhor de todas. Maria escolheu. O que isso quer dizer para nós? Que eu e você podemos escolher. Eu e você podemos escolher nos assentar aos pés de Cristo ou não. O fato aqui não é servir ou não servir. Porque servir faz parte do cristão. João Batista serviu, Cristo serviu, os 72 que Cristo enviou serviram, os 12 discípulos de Jesus serviram, Paulo serviu, Estevão serviu, Timóteo serviu, todos serviram, e nós devemos servir. Mas a pergunta aqui nessa noite é qual é a motivação que te faz servir? É por estar aos pés de Cristo recebendo e ouvindo dele? Ou é por um ativismo que você está inserido lá fora e quando você entra aqui na igreja você também quer participar? Porque existe uma diferença muito grande. Muito grande. Muito grande. Porque quando o Senhor fala contigo, meu amado, quando o Senhor fala contigo, pode vir a tempestade que vier, a terra pode tremer, mas você não vai abrir mão daquilo que o Senhor falou contigo. Eu tinha 17 anos, eu estava em um acampamento e o Senhor falou comigo. Daquele dia em diante eu nunca mais titubeei a respeito do meu chamado. Eu balancei na minha fé, mas eu tinha convicção do que Deus tinha para mim. Sabe por quê? Porque eu não estava inserido em um ativismo. Eu ouvi o Senhor. E o meu desejo para você é que você ouça o Senhor. Ouça o Senhor. Se jogue nos pés dEle. Deixe Ele te ensinar. Deixe a palavra dEle te ministrar. Deixe o Espírito Santo falar com a doce voz em teu ouvido. Mas não saia por aí que nem um doido varrido fazendo as coisas. Porque, meu amado, não está certo. Não está certo. Poxa, pastor, você está dando um tiro no pé hoje, né? Porque você devia estar motivando o povo para servir na igreja, para se voluntariar, para fazer isso, fazer aquilo. Amado, eu quero o que o Senhor quer de você e não o que eu quero de você. Porque isso vai dar fruto. Isso vai dar fruto. E outra, quando o Senhor falar contigo, o teu sacrifício vai ser muito maior do que qualquer um que eu consiga de você. Marta estava ali, limpando a casa, desesperada de um lado para o outro.
Jesus estava ali, Maria estava ali nos pés de Jesus. Fico imaginando, Jesus foi embora naquele dia, Marta deve ter dado uma esfregada em Maria, né? Você fica aí nos pés de Jesus, e eu estava lá trabalhando, fazendo almoço, depois você não lavou a louça, estava lá fazendo quibe e tal, não sei o que, não deu certo, e aquela situação toda, e aí de repente, num terceiro encontro, Maria pega daquilo que era mais precioso para ela. E ela vai de encontro ao Mestre. Volta para aqueles pés que ela tanto conhecia. E derrama ali o seu melhor. E quando ela derrama ali o seu melhor, aquele cheiro começa a exalar em toda a casa. E todos olhando em volta. E a única coisa que eles podiam fazer naquele momento era dizer: de onde está vindo esse cheiro? De onde vem esse cheiro? E todos se depararam com os pés de Jesus. O lugar de ensinamento, um lugar de aprendizagem, um lugar onde nós devemos nos encontrar com Deus e receber da porção dele todos os dias na nossa vida. Amém, gente? Glória a Deus. Glória a Deus. Maria escolheu a melhor de todas. E Jesus disse: e esta ninguém vai tomar dela. Ninguém vai tomar dela. Decepção com homens? Não, não vai tomar dela. Frustrações dentro da igreja? Não, não vai tomar dela. Porque ela estava nos pés de Cristo. Nos pés de Cristo. Jesus fala de igrejas ativistas. Você quer ler comigo? Vamos lá em Apocalipse capítulo 2. Sabe, amados, está na moda ter igreja grande. Mas a Bíblia, graças a Deus, ela não participa de modas. Amém? Apocalipse capítulo 2 diz o seguinte: ao anjo da igreja de Éfeso escreva o seguinte: esta é a mensagem daquele que está segurando as 7 estrelas na mão direita e que anda no meio de 7 candelabros de ouro. Eu sei o que vocês têm feito. Sei que trabalharam muito e aguentaram o sofrimento com paciência. Sei que vocês não podem suportar pessoas más e sei que puseram à prova os que dizem que são apóstolos, mas não são. Assim vocês descobriram que eles são mentirosos. Vocês aguentaram a situação com paciência e sofreram por minha causa, sem desanimarem. Veja, superativas. Porém, diga, porém, tenho uma coisa contra vocês, é que agora vocês não me amam como me amavam no princípio. Vocês não me amam como me amavam no princípio. Por quê? Estavam tão ativos, estavam tão envolvidos, estavam correndo para cima e para baixo, que talvez não tenha dado tempo de ter tempo com Deus. Lembrem do quanto vocês caíram. Arrependam-se dos seus pecados. Pecados. E façam o que faziam no princípio. Amados, é muito sério. Marta estava de fato preocupada. Ela não era uma pessoa má. Ela não era uma pessoa de má índole. Uma pessoa que queria cometer o mal, que não estava preocupada com Jesus. Jesus foi na casa dela.
Jesus amava essa família. Quando Lázaro morreu, Jesus chorou. Jesus tinha compaixão por aqueles 3. Mas Marta estava tão confusa, tão preocupada com as coisas, que muito provável o ensinamento que Jesus trouxe para Maria naquele dia, que fez com que gerasse o desejo nela de ofertar aquele frasco de nardo, Marta poderia ter recebido desse mesmo ensinamento. Uma só casa dividida. Uma só família e pessoas, uma buscando Deus e outra não. Se teu pai busca Deus, não é a garantia de que você vai ter intimidade com Deus. Se tua mãe busca Deus, se teu irmão, se tua irmã, se teu marido, se tua esposa, não é a garantia. Pode haver divisão dentro da casa. E Jesus está nos alertando nesta noite. A pergunta certa, então, não é o quanto você faz para Deus. Mas a pergunta certa é por que você faz o que você faz para Deus. Por quê? Porque está todo mundo fazendo? Pé! Resposta errada. Você deve fazer para Deus aquilo que Deus quer que você faça. Amém, gente? Tem muita gente que serve, mas que nunca ouve e nem ouviu a Jesus. Nunca se assentou aos pés. Eu me lembro que, quando eu trabalhava de luthier aqui na cidade, fazendo manutenção de instrumentos musicais, poucas pessoas sabiam que eu era pastor. Me conheciam como luthier. E alguns músicos de igrejas e líderes de igrejas daqui da região iam levar esses instrumentos para que eu regulasse. E era muito engraçado, porque às vezes, algumas vezes, infelizmente, algumas vezes, pessoas chegavam falando palavrão e dizendo que logrou fulano, que comprou um instrumento barato e tal, e tal, e tal. E ali no meio daquela conversa, eu me apresentava como pastor. E aí aquela pessoa mudava completamente, e no dia seguinte, quando ia pegar o instrumento, já me cumprimentava com a paz do Senhor. E aquilo me entristecia de um jeito que eu falava, Deus, não é possível. Uma pessoa na liderança, uma pessoa que está lá sendo canal de bênção do Senhor, tendo uma vida disfuncional, uma vida estragada, uma vida que fede, uma vida que cheira mal. Por quê? Provavelmente inserido num ativismo. Provavelmente inserido numa realidade onde o pastor quer crescer de um jeito ou de outro, entrou a pessoa que não tem a função lá, botou o cara para trabalhar. E sabe qual é o problema? É que gera essa cultura. E essa cultura, ela existe. Tem gente que já veio para o refúgio e quando chegou e conversou conosco falando que tocava um instrumento, ou fazia uma coisa, ou fazia aquilo outro. E eu falava, querido, agora vamos dar um tempo, eu quero te conhecer, eu não sei quem você é. A pessoa ia embora e não voltava mais. Estava dentro da igreja para se mostrar. Estava dentro da igreja para tocar, para demonstrar os talentos. Não sabe se assentar aos pés de Jesus para aprender, para ouvir, para se encher do Senhor. Meu amado, eu e a pastora já carregamos muita coisa nas costas nessa igreja, justamente por entendermos dessa forma. O nosso objetivo não é que você sirva a necessidade da igreja para que a igreja cresça. Nosso objetivo é que você cresça. O nosso objetivo é que você conheça essa palavra e que você viva essa realidade. Nós não queremos Martas, nós queremos Marias. Nós queremos Marias. Nunca abra mão
de se assentar aos pés de Jesus. Porque aquilo que você fizer vai ser feito, porque Ele te ensinou. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja um discípulo do Senhor. E não um trabalhador maluco por aí, desfreado. Todas as vezes que nós recebemos os americanos, os nossos líderes americanos, eu recebo puxões de orelha. Porque é a oportunidade que os meus pastores vêm e têm a oportunidade de me pastorearem. Eu amo isso. E nessa vez, o puxão de orelha que eu recebi foi esse. Que eu tenho trabalhado muito. E que eu estou colocando em risco a minha casa. Eu não quero que você caia no mesmo erro que eu. Graças a Deus está tudo em paz. Fique em paz, tá bom? De repente ficou todo mundo assustado, né? Meu Deus, está acontecendo alguma coisa com o nosso pastor. Não, não está acontecendo nada. Mas pode acontecer se eu não mudar algumas coisas. Amém? Não caia nesse mesmo erro. Se encontre com o Senhor Jesus. Seja cheio da presença dEle sempre. Deixe o Senhor falar contigo. Deixe o Senhor ministrar o teu coração. Seja Maria, meu amado, não seja Marta. Em nome de Jesus. Eu quero, antes de nós fazermos a última oração, eu quero dar a oportunidade a você que talvez esteja se sentindo sobrecarregado. E aqui eu não estou me referindo somente a coisas e funções dentro da igreja. Eu estou falando da vida. Talvez você esteja se sentindo até opresso, sobrecarregado, porque você entrou num ativismo e você não consegue sair dele. E você não consegue sair dele. E tem alguma coisa que te puxa, que depois puxa para outra, que depois puxa para outra. A hora que você vê, você está indo dormir tarde, acordando cedo, não está tendo tempo com Deus. E a tua vida está uma bagunça e você precisa ajustar isso. Eu quero pedir para o pessoal do louvor subir. Quero dar a oportunidade a você que está vivendo esse ativismo. Se houver pessoas do louvor que quer fazer parte dessa oração, receber essa oração, não tem problema, tá, queridos? Podem vir aqui, deixar o instrumento aqui, isso é de menos. Mas eu quero dar a oportunidade para vocês, todos, que estão se sentindo sobrecarregados, que estão sentindo como se os dias passam, as horas passam e vocês parece que não estão nem percebendo. Eu creio que o Senhor tem algo para você aqui nessa noite. Eu creio que o Espírito Santo tem alguma coisa específica para ministrar no teu coração. E eu quero proporcionar a você essa oportunidade. Então, enquanto eles vão tocar alguma coisa, eu quero te chamar aqui na frente, se ajoelhar na presença de Deus. Se você está vivendo essa realidade, deixe o Senhor ministrar o teu coração. Não perca a oportunidade de descansar nos braços do Senhor.